Então vamos lá, minha gente. Hoje mais um encontro, onde nós estamos discorrendo, acerca do livro do Apocalipse de São João. Hoje, de uma forma bastante especial, nós vamos estar aqui iniciando aqui e terminando, espero eu, nesta aula de hoje, o 6º capítulo, onde nós já estamos vindo aí do capítulo 1 e no nosso último aí, fomos até o 5º capítulo. Se você que puder aí, pode acessar aí outros vídeos aí que tem no nosso canal aqui do Instituto Santo Atanásio, onde tem os demais capítulos. E para dar assim um contexto desse capítulo, capítulo 6, aqui vai nos dizer logo no título da perícope: o Cordeiro abre os 6 primeiros selos. Então, nós vamos ter que, na verdade, são ali, podemos colocar 7 visões. Agora, onde nós vamos ter uma sequência aqui de 4, depois 2 seguidas e depois mais uma. E nós vamos estar com 2 visões parciais interpostas entre o 6º e o 7º selo. Isso significa a ascensão da igreja a partir dos apóstolos e a sua queda nos tempos parusíacos. Ou seja, nós vimos do início da igreja, colocando em ênfase as 7 igrejas do Apocalipse, como o decorrer da história da humanidade, até culminar na parusia e no fim dos tempos. E neste 6º capítulo, São João ele já vai iniciar dizendo: "E vi que o Cordeiro", esse mesmo Cordeiro do capítulo 5, do capítulo anterior, tinha aberto um dos 7 selos. E ouvi que um dos 4 animais dizia, como em voz de trovão: "Vem e vê". Ou seja, logo nesse primeiro versículo, "Ei, e vi o Cordeiro tinha aberto um dos 7 selos". Aqui só vemos que o pergaminho, a carta, foi destinada, e aqui o Cordeiro, aqui na minha tradução do Padre Mato Soares, é bem interessante que o nome Cordeiro está como nome próprio. Ele está com a inicial maiúscula. Ou seja, esse Cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, aonde somente a ele é dado pelo Pai o poder de abrir esses selos. E ele continua: "E ouvi que um dos 4 animais dizia como em voz de trovão". Ou seja, nós vamos ter os 4 animais: o leão, o touro, enfim. Nós vamos ter ali todos eles, e o primeiro deles como o leão. Aqui nós vamos discorrer acerca disso ali do 4º capítulo, 3º capítulo, enfim, do 2º até o 5º. E ele vai dar como que uma ordem: "Vem e vê". No versículo 2º, continua: "E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu como vitorioso para continuar a vencer". Aqui já tem uma discussão grande aqui acerca da interpretação disso, que uns vão dizer que se trata do
do próprio Cristo, né, de nosso Senhor. Outros vão dizer que este cavaleiro é um anjo enviado por nosso Senhor. Então, entre os exegetas, né, uns vão dizer de um lado, outros vão dizer de outro. Só que existe um ponto bem interessante, que se o cordeiro abre o selo e logo depois o animal diz como que em voz de trovão vê e vê, e quando ele olha, ele vê um cavalo branco e que estava montado sobre esse cavalo, o cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa. E saiu como vitorioso para continuar a vencer. E alguns dizem que esse mesmo cavaleiro nesse cavalo branco é nosso Senhor, porque no capítulo 19, um pouco para frente, nós vamos ter também a mesma visão. E lá sim é nosso Senhor. Só que aqui não é porque se o cordeiro, que é nosso Senhor, ele abre o selo e após aberto vem um cavaleiro após ele, como que vai abrir e depois vai ser? E é interessante nisso que o padre Castellani, no próprio livro, ele vai dizer que olha só. Olha a observação que ele vai dizer. Alguns intérpretes identificam este cavalo com o cavaleiro branco que cavalga armado e terrível, que é, sem dúvidas, nosso Senhor Jesus Cristo, juiz ineptantemente. Na única coisa em que são parecidos, ou seja, nas duas visões, é no cavalo, porque ambos são brancos. No resto, difere. Há intérpretes fúteis que se satisfazem com qualquer semelhança entre os dois símbolos para assimilá-los. Então, aqui ele já põe o caminho de que se trata de duas figuras totalmente diferentes. E ele complementa. Santo Irineu e São João Crisóstomo, entre outros, sustentam a nossa interpretação. Dizem que o cavalo branco é a propagação triunfante do Evangelho. Mas essa propagação triunfou devido ao apoio político dos monarcas cristãos, que vai desde Constantino, aí ele cita Clovis, Recaredo, Carlos Magno, enfim. Daí que vem que foi dado a este cavaleiro uma coroa. Então, nisso nós temos aqui embasado, e bem embasado, né, com fonte segura. Para quem não sabe, Santo Irineu de Lyon, ele tem um comentário ao livro do Apocalipse, excelente. Santo Irineu, meu Deus, doutor da igreja, né? Onde Santo Irineu faz parte também dos padres da patrística, né? Onde ele faz parte ali claramente. E no seu comentário ao livro do Apocalipse, ele traz essa distinção entre este cavaleiro, neste cavalo branco, deste capítulo, e do outro que está mais adiante, os capítulos mais para frente. Versículo 3. E tendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem e vê. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, a fim de que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ou seja, neste segundo selo,
logo em seguida dele, logo em seguida da abertura, vem um cavaleiro, aonde ele está montado num cavalo vermelho, e foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra. Ou seja, nisso que vem as guerras. E no comentário, é interessante que nós tivemos a ascensão da cristandade e nós tivemos a queda da cristandade. E, em consequência, a queda da cristandade, nós tivemos a monarquia cristã afastada da influência, aonde, quando se tem ali do início da decadência até o fim de fato, nós tivemos muitos reis que eram somente figuras, né? Muitos reis dominados por parlamentos. Nós temos o exemplo da monarquia inglesa, em que um tempo teve ali um rei católico, mas quem mandava de fato era o parlamento, era apenas um símbolo, e até que o próprio parlamento revolucionário deu um jeito de tirar esse rei da história. E é interessante que aqui o padre Castellani ele vai falar claramente aqui acerca desse segundo selo, após que ele é rompido, né? Com a monarquia cristã afastada, vêm os tempos de guerra e rumores ou preparativos de guerra, que Jesus Cristo diz ser o início das dores de parto, mas ainda não é o fim. Olha só. Muitos acham que por haver guerras no mundo, por haver catástrofes e outras coisas, pensam que já é o fim. Mas muito pelo contrário. Estamos vivendo o início. Estamos vivendo o início do fim. Ah, o mundo caminha para o fim? Muito provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Mas quando será o fim? Aí não cabe a mim, cabe ao Pai. Os tempos negros em que a guerra se torna a instituição permanente da humanidade. Ou seja, nesses tempos, e aqui quem vai colocar esse termo, né, instituição permanente da humanidade, são as próprias palavras do Papa Bento XV, onde ele proferiu num discurso em 1916, antepondo, né, praticamente ali a Primeira Guerra Mundial, né? É interessante que nessa questão havia alguns séculos antes todo um ímpeto revolucionário, né? Aonde se coloca Deus, o humano, a humanidade, no lugar de Cristo. Da onde que vem a questão do humanismo. Só que o ser humano, por consequência do pecado original, ele tende a cometer uma série de pecados, uma série de iniquidades, para colocar essa instituição permanente da humanidade. Ou seja, o ser humano tem que ser... Aí é o que impressiona, por quê? Porque cada um vem com uma noção de humanidade diferente, e juntando todas, nenhuma presta. E eles vêm com essa ideia e aquela história. Se eu tenho a minha ideia de humanidade, eu sou líder de uma nação e você tem a tua. Se eu imponho a minha e tu impõe a tua e elas são diferentes, o que a gente vai fazer? A gente vai guerrear para que a minha seja imposta sobre a tua. E assim por diante. Ou seja, o início do conflito é simplesmente uma questão de ego. Aonde um líder se levanta, ou vários líderes, né? E o povo, a massa de manobra, tende a seguir aquele líder, aquela ideia. Compram aquela ideia ao ponto de dar a própria vida por ela. E aqui ele vai afirmar, ó, todos os exegetas veem a guerra neste cavalo. Mas ainda aqueles que ultimamente têm visto duas grandes guerras e a preparação de uma terceira.
É isso que me impressiona. Ou seja, Padre Castellani aqui, ele já tinha, quando ele escreve isso, ele já tinha vivido aqui o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nesse pós-Segunda Guerra, ele já põe como que um ar profético para uma terceira. E aí muitos falam, mas teve a Guerra Fria, teve a Guerra... Não, ainda não tivemos, estamos nos preparativos. Então, nisso, vai ter pequenas guerras aí espalhadas no mundo inteiro, né? Muitas pequenas guerras. Muitas. Como, por exemplo, essa imensa guerra biológica que tivemos aí dos tempos de Covid, né? É um exemplo claríssimo. Claríssimo. Versículo 5. E tendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: vem e vê. E eis um cavalo negro, e o que estava montado sobre ele tinha na sua mão uma balança. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não causes dano ao vinho nem ao azeite. Aqui nós temos o pós-guerra, onde a interpretação ela é claríssima, né? Onde vem o cavaleiro trazendo a guerra a fim de tirar a paz da terra. E tendo aberto o terceiro selo, e onde vem esse cavaleiro negro com uma balança, oferecendo comida por uma quantia. Se nós formos ver na linguagem hebraica, na linguagem lá do povo de Israel, 1 denário era o equivalente a 1 dia de trabalho. Prova disso que é só ir lá na parábola da qual o nosso Senhor relata do servo que chega às 8, o servo que chega ali depois ali no horário do meio-dia, o servo que chega no fim da tarde, e aí ele faz a pergunta, né? Qual desses merece ganhar e qual que não merece? Aí todo mundo, não. Só que ali ele está dizendo no sentido espiritual de conversão. Porque para Deus pouco importa o que se converte com 15 anos, com 10, com 60, o que se converte ali no leito de morte antes de morrer. Então, para ele diz, o salário é o mesmo, a paga é a mesma. Só que ele usa essa medida para determinar que, de fato, é um valor alto. E essa mesma medida que São João traz, aonde vem esse cavaleiro oferecendo alimento, ou seja, uma carestia, uma carência de um pós-guerra, aonde tudo sobe. E eu vou dar um exemplo assim bem claro, trazendo aqui para a nossa realidade. Até mais ou menos setembro, meados de setembro, outubro, novembro do ano passado, nós tivemos ali uma alta ali no preço do arroz. Só que assim, o arroz subiu, mas o pacote de arroz de 5 quilos estava R$19. Hoje um pacote de arroz de 5 quilos está mais de 30. Pura especulação. Ah, mas teve, não sei o quê. E o mais engraçado é que em questão de produtividade subiu muito. Só que nisso teve um ponto assim muito importante. Que foi qual? Muda-se o governo. No que muda o governo, entra um que o produtor, para ele, é melhor vender fora do que vender aqui dentro. Ou seja, alguma coisa foi feita no campo de impostos porque é melhor vender fora a valor de dólar do que vender no mercado interno.
E muitos dizem aí, mas é o pós-Covid, é o pós-Covid, não sei o quê. E quando as pessoas estavam em casa, a tendência era as pessoas comer mais, consumirem mais, e nós não tivemos assim uma disparada tão grande nas coisas. Por quê? Porque também não se estava levando as coisas fora para vender, tinha que vender aqui dentro. Então, tudo que se vem num pós-guerra, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a necessidade, a escassez da fonte primária para a sobrevivência do ser humano, que é comida, água, enfim. E nisso, e é interessante que esse cavaleiro, ele vai dizendo uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. E isso aqui, tanto uma medida de trigo quanto 3 medidas de cevada, isso aqui é o suficiente para uma pessoa normal sobreviver durante um dia. Ou seja, a interpretação que vem aqui é: a pessoa vai ter que trabalhar o dia todo, porque um denário é equivalente a um dia de trabalho, para ganhar aquilo que será suficiente somente para ela comer. E se ela tiver uma família? E aí? Então, nisso vai tender ao quê? A gerar um egoísmo nas pessoas. Lembrando que todos esses acontecimentos são para quê? Para nós sermos colocados à prova. Porque ainda nosso Senhor não voltou. Então, nós estamos sendo provados a todo momento. A todo momento estamos sendo provados. E depois ele vai completar o versículo 6 dizendo: mas não causes dano ao vinho nem ao azeite. Nisso aqui os padres da igreja, ali da patrística, eles vão trazer a interpretação disso que quando cessa esse tempo, aqueles que não sentem tanto a carestia de um pós-guerra são as pessoas ricas ou as pessoas que enriqueceram durante esse período. Um dos maiores exemplos que nós temos assim na história da humanidade foi ali do fim da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra, o que os fabricantes de armas, de tecnologia, né, para produção de armas, ficaram bilionários. Mesma coisa, ali a questão dos que produziam também, dos que produziam petróleo, os que produziam outros tipos de commodities que eram empregados em guerra também ficaram... Até então não se existia tanta gente com tanto poder e com tanto dinheiro. Quando veio o pós-guerra, tudo se concentrou nas oligarquias. Isso a nível mundial. Tudo. Estados Unidos, Europa, Brasil. Ou seja, nós vivemos num tempo hoje que nós somos dominados por as fundações, essas instituições, as ONGs. Só que elas começaram com esse povo que tinha muito dinheiro. Que veio desse pós-tempo aqui, que veio de um pós-guerra, onde eles já vieram ricos e ficaram mais ricos ainda, não tinha com o que gastar dinheiro. Aí acreditaram numa ideologia demoníaca e falaram: vou usar meu dinheiro para isso. E começaram a investir pesado nisso. Só que por providência e por prova de Deus, que ele deixa alguns ricos para que a partir desses possa se promover a caridade e a ajuda mútua aos pobres. Não é pecado a pessoa ser rica. O pecado está no apego à riqueza. O evangelho é claro. O evangelho é muito, muito claro no tocante a isso.
Versículo 7. E tendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. Eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e seguia-o o inferno. E foi-lhe dado poder sobre as 4 partes da terra para matar a espada, a fome e com a morte natural e por meio das feras da terra. Se meu pai tivesse aqui, tivesse ouvindo isso, ele ia dizer que isso aqui se chama a veinha da foice. E veio o quarto animal, montado num cavalo. Aqui na tradução do Padre Matos, ele vai pôr o nome amarelo, mas do original não é bem amarelo, é como se fosse algo pálido. Esse amarelo que ele descreve aqui é como que um amarelo de um ser doente. Por exemplo, uma planta que está prestes a morrer, que ela estava ali com as suas folhas verdes, e quando ela está ali no processo ali de morte, as folhas começam a ficar amarelas. O ser humano é a mesma coisa. Quando está muito doente, ele tende a ficar amarelo, os olhos amarelados, enfim. Então, o nome que vem logo em seguida com a cor deste animal descreve-o claramente. E eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte. E seguia-o, ou seja, muitos dizem que aqui é o próprio demônio, não. É o mensageiro. E desse mensageiro, podemos sim colocar a figura do anticristo. Porque após, vai dizer aqui, ó, e seguia-o, ou seja, seguia-o, estava atrás dele, o inferno. Então, ceifa, morre, condenação. Ceifa, morre, condenação. Ceifa, morre, condenação. E foi-lhe dado poder sobre as 4 partes da terra para matar. Matar como? A espada, as guerras. Para matar com a fome, ou seja, o pós-guerra. E com a morte natural. Em outras palavras, se escapa da guerra, se escapa da dificuldade, por fim vai morrer do mesmo jeito. Ou seja, a morte virá para todos de um jeito ou de outro. É a hora que você olha ali pro irmãozinho que está do teu lado e fala, você vai morrer. Não vai ter jeito. Não, e tem alguns ainda que ousam dizer que querem ver o arrebatamento. Querem ver nosso Senhor voltar em glória. É melhor morrer. Porque se ficar vivo até lá, vai ver muita coisa ainda. Se ficar, né? Se ficar. Versículo 9. E tendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que tinham dado dele. E clamavam em voz alta, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, dilatas tu o fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, após abrir o 5º selo, São João viu debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. É interessante que na cultura de Israel, na cultura hebraica, eles têm que a alma, o que faz ali, o que dá a matéria à alma humana é o sangue. Ou seja, se você perde todo o teu sangue, logo tu perderá também a tua vida, né? A tua alma, o teu de ânima. E quando ele vê debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, é interessante que no altar nós vimos que quem é sacrificado no altar é o Cordeiro, é Cristo.
Só que, ao escorrer o sangue de nosso Senhor, escorre-se também o sangue daqueles que têm por nome de cristãos, que são os mártires. Ou seja, o cristão é aquele que imita nosso Senhor ao ponto de se chegar à perfeição de Cristo. Num sentido simples, o ser cristão é ser um outro Cristo. Ou seja, o martírio é a forma mais bela de se amar, porque você está imitando os passos de nosso Senhor. Ele foi até a morte, deu o seu sangue, claro, não com a mesma perfeição, não com o mesmo grau de perfeição, mas de alguma forma se assemelha muitíssimo a morte de nosso Senhor com a morte dos mártires, que testemunharam. Só que eles vão dizer, por quê? Porque Deus é justo. E eles vão questionar. Aqui diz que eles clamavam em voz alta, dizendo, até quando, Senhor, santo e verdadeiro, demoras tu o fazer justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, aqui eles já estão pedindo a justiça de Deus. Por quê? Porque eles já morreram, já conheceram dessa justiça, porque a partir do momento que nós morremos, nós passamos pelo julgamento particular. E por que eles já clamam essa justiça para os demais? Porque eles já anseiam um julgamento final. Porque ainda eles não têm, se são mártires, subentende-se que já estão salvos, então eles já não possuem ainda o seu corpo glorioso. Eles ainda não possuem. Por quê? Porque eles não passaram ainda pela ressurreição, onde o corpo se unirá à alma. Então eles clamam isso, aqui vai dizer aqui, em voz alta, ou seja, bradando, ou seja, com pressa. E aqui vai dizer, Senhor, dilatas tu o fazer justiça, dilata. Ou seja, Senhor, por que demoras? Por que demoras, Senhor, em voltar? Por que demoras em vingar o nosso sangue? Aí é só pegar aqueles que... é só pegar aqueles que perseguiram os cristãos na história. É para esses aqui e também para todos aqueles que perseguem os cristãos de tudo quanto é forma. Infelizmente, hoje tem mais perseguidor dentro do que fora. Hoje a gente tem que se preocupar mais dentro do que fora. Só que é impressionante como que quando nosso Senhor voltar, quando for a vinda de Cristo, e que a gente tem que tomar muito cuidado com o termo, né? Porque nós não podemos referir no sentido literal sobre a segunda vinda, porque para haver uma segunda tem que haver uma primeira. Mas a segunda, na verdade, será uma primeira. Porque na primeira vinda de nosso Senhor, ele veio como? Encarnando. Ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora. Ele veio, trouxe a justiça, formou discípulos, pregou o evangelho, salvou a humanidade. Na segunda vinda, que será a vinda, né? Não vai ser para isso, não. Ele não vai vir para morrer de novo. Ele vai vir para separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. Ou seja, ou é salvação ou é condenação. Ah, mas tem um purgatório. Não vai ter purgatório não, filho. Para a vinda de nosso Senhor, não haverá purgatório. E louvado seja Deus que até a vinda dele tenham almas no purgatório. Porque essas serão purgadas, purificadas. Podem ser que saiam antes, mas até a vinda de nosso Senhor elas ficam. Mas depois que ele vier, não ficam mais. Aí ou é céu ou é inferno. E ainda tem gente que quer ver isso.
Não, e ainda tem gente que diz que está no meio dos eleitos. Eles convidam ainda. Vem fazer parte. Tá completando os 144 mil. Meu Deus, é cada doido por aí que... Versículo 11. E foram dados a cada um deles vestidos brancos, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de padecer como eles a morte. Ou seja, foram dados vestidos brancos. O que é o vestido branco? A pureza. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Aí alguns já acham que isso aqui é o purgatório. Não, repouso, gente. Eles estão repousando nos braços de nosso Senhor. Ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de padecer como eles. Ou seja, aqui nós vamos ter claramente uma predestinação. Então, há muitos, não vou colocar há muitos porque vai na questão de que vai dar uma multidão. Há alguns, é dado, que é outra coisa muito importante. O martírio, ele não é porque eu quero. O martírio é graça dada por Deus. Prova disso, que no relato do martírio de São Policarpo de Esmirna, não sei se você conhece, Augusto, antes de São Policarpo ali ser preso, torturado, teve uns engraçadinhos que foram querer ser mártire, e na hora que eles começaram a ser torturados, eles renegaram a fé e ainda entregaram São Policarpo. Então, o martírio não é que eu vou sair de casa hoje e vou dizer, nossa, hoje eu vou ser mártir. É uma graça dada por Deus. Não é à toa que é oferecido. O cálice do martírio, ele é oferecido sempre. Aí é só pegar na história do cristianismo, a todos os mártires, principalmente dos primeiros séculos, que foram os que mais irrigaram, né, que foram mais ali o adubo, né, dos novos cristãos, a eles foi facultado, ou seja, foi dado a escolha. Outros, claro que não. Como, por exemplo, nós temos o relato do martírio ali dos beatos, né? Do beato Adílio, que era o coroinha, e o outro agora eu não lembro o nome, que são os padroeiros da diocese de Frederico Westphalen. Nós tivemos a comemoração dele aí uns dias atrás. A eles foram presos, eles foram capturados, né? O padre estava indo num vilarejo lá, e aí eles foram capturados, amarrados em árvore e foram fuzilados. Naquele momento ali, aí já não tinha mais como escolher. Mas foi dado a ele a escolha, por quê? Porque ele sabia que era um lugar perigoso, ele sabia que a qualquer momento poderia morrer. Então, ele continuou. Ele poderia muito bem ter largado tudo, ter largado a batina, ter largado o ministério e falar, não quero isso pra minha vida. Só que a partir do momento que ele aceita, o sim dele ele já deu. Nosso Senhor podia ter livrado ele do martírio? Claro que podia. Só que Nosso Senhor o escolheu. Por isso que para os mártires é graça dada. Ou seja, o Espírito Santo ele escolhe quem ele quer. Evangelho de São João, capítulo 3. O vento sopra onde quer. A gente ouve só o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É a mesma coisa. É um dom, é uma graça dada por Deus. Versículo 12. E olhei quando abriu o sexto selo, e eis que sobreveio um grande terremoto,
E o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua tornou-se toda vermelha como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira sendo agitada por um forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro que enrola. E todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Versículo 15. E os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, e os ricos, e os poderosos, e todo o servo e livre, se esconderam nas cavernas, e entre os penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira de ambos, e quem poderá subsistir? Aqui, versículo 12, sexto selo. Aqui nós vamos ter toda a simbologia, né, que são 7. E no sexto nós já vamos ter uma coisa que se chama parousia, a vinda de Cristo. Por quê? Porque no sétimo, 7 sempre remete-se à perfeição. No sétimo selo, no 7, ou seja, Cristo já vai estar. No sexto, ele já vai estar vindo. Qual que é a reação deles? De se esconder. E aqui vai dizer: os reis, os príncipes, os tribunos, os ricos, os poderosos, os servos e os livres. Ou seja, todos aqueles que se encontrarem em estado. E o padre Castellani ele vai trazer um comentário assim claríssimo, que nós seremos julgados. E aí não vai ter como se alegar a presunção de inocência, né? Porque nós seremos julgados por nosso Senhor, nós seremos julgados pelo nosso anjo da guarda, da qual foi nos dado, nós seremos julgados até pela nossa consciência. Até nossa consciência vai dar testemunho contra nós. Então é uma coisa que quem estiver diante de nosso Senhor não vai poder dizer: ah, mas eu podia ter feito, eu não fiz porque a minha inteligência é débil. Porque eu não sabia. Porque a mim não foi pregado. Mentira, foi pregado. Você que não quis aceitar, seu filho da égua. É diferente. Por isso que tem-se pré-requisitos até se chegar a esse tempo aqui, desse sexto selo aqui. Capítulo 6, versículo 12. E no comentário, o padre Castellani vai dizer aqui claramente, ó. É o advento. Todos os profetas e São João nenhuma vez usam este simbolismo meteorológico para designá-lo. Sol, luas, estrelas, terremotos, montanhas, cavernas, granizos, inundações. O sol escurecido significa o quê? A doutrina ofuscada pela heresia e a apostasia. Ou seja, nós temos Cristo por sol, né? O sol da... Nós vamos ver nos poemas cristãos, né, que se refere muito a Nosso Senhor como o sol que ilumina, como... E outra coisa também, assim como o sol nasce do Oriente para o Ocidente, Cristo também vem do Oriente para o Ocidente, enfim. Tem toda essa analogia. Então, o sol significa a doutrina ofuscada pela heresia e pela apostasia. A lua ensanguentada, as falsas doutrinas. As estrelas do céu, tanto em Daniel quanto em São João, designam os doutores da igreja, muitos dos quais aqui caem. As montanhas e ilhas, os reinos e as nações, abalados e deslocados. É o exemplo que nós temos para o dia de hoje. Hoje,
É interessante que eu vou em alguns círculos católicos aí. Católico não, tá mais pagão do que propriamente católico. Católico só tá no nome. Mas assim, quando a gente traz algo da doutrina de sempre, eles olham pra gente e perguntam, mas de onde que você tirou isso? Não, não é eu que tirei. Isso tá na Suma Teológica. Isso tá numa encíclica, isso tá numa bula de um papa. Ah, tá. Ou seja, a doutrina, ela é ofuscada. É por isso que é muito bom se fazer trabalhos como esses aqui, ó, de se resgatar obras, se resgatar autores. Por quê? Porque eles querem ofuscar essas pessoas que estão comprometidas com a verdade. E no lugar disso, querem colocar falsas doutrinas. Por quê? Porque é muito fácil, mais do que promover o debate, não haver debate. Ser uma opinião só. E, no máximo, ter uma opinião contrária, sendo que ou é a mesma coisa daquela que não presta, ou é até pior do que aquela que não presta. Hoje o debate está assim. Não é algo de fato contrário àquilo. É algo que tende mais para aquele lado, ou se for de um lado oposto, lá na frente vai culminar no que aquele lado está começando. Enfim. E aqui o padre Castellani, e aqui a gente já vai para o fim, né? Ele vai complementar dizendo: não há nada que impeça que estes sinais ocorram literalmente no fim do mundo. Não há nada que impeça. Ele que já morreu bem antes da gente, agora a gente pensa que realmente, né, pode acontecer de uma forma literal, porque já tem se acontecido muito. Após a partida do padre Castellani, até com ele em vida aconteceu muita coisa. Só que ele vai completar dizendo: seja como for, o sexto selo designa evidentemente a parousia ou seus primórdios. Cristo, no seu sermão escatológico, também usa esse simbolismo para designá-la. Acrescente-se a isto o termo técnico das Escrituras, o dia magno do Senhor, usado dezenas de vezes pelos profetas para significar a parousia, não menos do que a expressão a ira de Deus. Ou seja, as pessoas se fala tanto de misericórdia, só que eles pensam que na volta haverá a aplicabilidade somente da misericórdia. Minha gente, a misericórdia é agora. A misericórdia é hoje. É nesse exato momento. É nesse exato momento que nós podemos buscar a conversão, nos confessar. Se você nunca confessou, procure o sacramento. Procure ir na missa aos domingos, dos dias de preceito. Procure estudar. Procure falar de Nosso Senhor para as pessoas. Procure fazer apostolado. Procure viver como se fosse morrer hoje. Procure viver como se fosse morrer hoje. Tendo a escolha entre céu ou inferno. Porque a parousia, os profetas já dizem, o dia magno do Senhor, eles usam a expressão a ira de Deus. A ira de Deus. Ou seja, Nosso Senhor, a plenitude da justiça há de vir. E vir somente para julgar os vivos e os mortos. É só isso. Quando Nosso Senhor voltar, o que vai acontecer?
Especificamente, coisa por coisa, eu não sei, mas o que eu sei é que ele vai julgar os vivos e os mortos. Eu ouvi essa semana de um rapaz uma coisa que é interessante, né? Porque isso é um dos artigos, né, do Credo. E ele dizia que o Credo está no lugar onde deve estar da Santa Missa, porque se o padre falar muita merda, pelo menos vai vir um Credo depois para arrumar, né? É uma coisa que eu achei sensacional, assim, sem falar besteira, depois fique todo mundo de pé e vamos professar a nossa fé. Então, se disser algo contrário, o povo pelo menos não vai responder aquilo, né? Vai responder com o credo, né? E é isso, gente. Nesse 6º capítulo, nós temos a abertura desses 6 selos, aonde nós vamos ter todo o discorrer, tudo aquilo provocado não por Deus, mas consequência dos nossos atos, e onde o padre Castellani deixa claramente, pode ser que isso aconteça de uma maneira literal. Pode ser que não. Mas vai acontecer a parousia, a volta de nosso Senhor. Os eventos que se darão até lá, aí só cabe ao Pai. Não cabe a mim. Só que nós vivemos num tempo que nós já estamos vendo os sinais do fim. Já estamos vendo sinais. Porque a cada dia que passa, as pessoas estão observando que as coisas estão tendendo a ficar pior. E isso não é motivo de desespero. Muito pelo contrário. Isso é motivo de esperança. Isso é motivo de esperança. E é a oportunidade que nosso Senhor está nos dando para nós nos convertermos e nós, de fato, buscarmos a santidade. Assim como Ele e a sua Santa Igreja Católica nos pede. E que viva Cristo Rei.